Eu sou Emerson Freitas e gostaria de compartilhar com você um pouquinho sobre o assunto do momento. Tivemos no último domingo o processo de escolha para o Conselho Tutelar em todo o Brasil. Então eu gostaria de conversar com você sobre o que é o Conselho Tutelar. Todo mundo acha que o Conselho Tutelar é uma espécie de polícia de criança, de adolescente, e não é nada disso. O Conselho Tutelar, ele está definido no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi a lei que o criou. Especificamente no artigo 131. Um artigo 131 traz a definição do Conselho Tutelar, que diz que é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vamos lá. Diante dessa linda definição, o que podemos tirar, o que podemos aprender? Que o Conselho Tutelar é um órgão permanente. Ele não pode ser extinto, ele não pode simplesmente acabar. É isso que a lei está falando. E não que ele tem que funcionar 24 horas. O conselheiro tutelar tem que trabalhar 24 horas, fiscalizando bares, essas coisas. Não. O conselho tutelar é um órgão permanente porque ele não pode ser extinto. Ele é autônomo. O que quer dizer com isso? Que nas suas decisões ele é soberano. Nas suas deliberações do colegiado. Ele é soberano nesse quesito das liberações do colegiado. Mas ele não estipula, um exemplo, horário de trabalho dele. Ele tem que prestar conta, sim, para alguém. Tá? Tem muitas pessoas que falam, não, o Conselho Tutelar aqui a gente trabalha como quer, ninguém tem nada a ver com isso, que nós somos um órgão autônomo. Não. Você é um órgão autônomo, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo que, no quesito de tomar decisões colegiadas, no quesito dos casos referente ali ao Conselho Tutelar. E ele não é um órgão jurisdicional. Essa definição também diz que ele não é jurisdicional. O que quer dizer isso? Ele não está ligado à justiça, ele não é uma extensão do judiciário, da promotoria, e ele também ele não atende às demandas do judiciário. Então, o Conselho Tutelar, ele não está ali para resolver as demandas do judiciário, não é? E ele é encarregado pela sociedade. O Conselho Tutelar, ele é um agente da sociedade na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Foi a sociedade que o escolheu, ele é representante da sociedade. E aqui nós podemos ver o divisor de águas, a palavra-chave deste artigo, que diz que ele é encarregado pela sociedade de zelar. O que é zelar? É proteger, é cuidar. Então o Conselho Tutelar, ele protege, cuida de crianças, na ausência dos pais, nada disso. Ele cuida, ele zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então o Conselho Tutelar, ele é um guardião da lei. Ele zela pelos direitos da criança e do adolescente. Ele cuida do direito. Ele não coloca a mão na massa. Ele não é um órgão prestador de serviço. Ele não é ambulância. Ele não leva filhos ao médico. Ele não faz transporte. Ele não dá sermão. Ele não é bicho-papão. Ele não resolve as demandas escolares de indisciplina, ele não substitui os pais, nada disso. Ele está para zelar, cuidar, não da criança e do adolescente, mas sim do direito deles. É isso mesmo, ele zela pelo cumprimento dos direitos. Ele aponta para aquele que deveria cumprir o direito, o cumpra. Ou seja, o responsável, o pai, os pais, né, a família, a comunidade, o poder público. Esse sim tem a obrigação de cumprir o direito da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar, ele zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ele cuida do direito. Ele é um guardião da lei. Ele é um guardião do direito da criança e do adolescente. E esses direitos, de que formas que são? São definidos nesta lei, ou seja,
no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão que não pode ser dissolvido, ele é autônomo, soberano nas suas decisões, nas suas deliberações, ele não é jurisdicional, ele não está ligado à justiça, ao judiciário, e ele é encarregado pela sociedade, escolhido pela sociedade, para zelar pelos cumprimentos, para cuidar do cumprimento de quê? Do direito da criança e do adolescente definidos no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Espero ter ajudado. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter em mente, aprender um pouco o que é efetivamente um conselho tutelar e para que ele serve. Essa definição trata sobre isso. Um forte abraço, Deus te abençoe.